Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade à familiarização de cartas aeronáuticas e o tema de hoje a gente vai descobrir quais são as diferenças de ILS dentro das suas categorias. Vamos seguir o que está na ICA 100-16, que é um documento referente ao Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Tráfego Aéreo, no âmbito do Sistema de Pouso por Instrumentos ILS. Vamos diretamente para a página 11 e aqui mostra os requisitos mínimos de componentes, ou seja, quais são os requisitos para operar as categorias de ILS. Recomendo a todos que leiam com atenção todo este documento. É um documento rápido, 27 páginas, mas é legal, é interessante, até mesmo para entender como funciona os requisitos e também o treinamento da tripulação. Mas neste vídeo específico, a gente vai focalizar quais são os componentes eletrônicos e visuais e também algumas particularidades em relação a quando se perde um determinado componente eletrônico ou quando não se tem um componente visual, quais são as restrições dentro dessas categorias. Vamos iniciar. Então, aqui nos requisitos do sistema ILS categoria 1. Então, o sistema de aproximação por instrumentos CAT-1 somente poderá ser ativado se possuir, no mínimo, os componentes eletrônicos, visuais e outros, conforme descritos a seguir. Então, vamos ver aqui os requisitos mínimos. Então, para os componentes eletrônicos, precisa ter, no mínimo, um lock, um GP, um marcador externo, ou um DME, ou podem ter os dois, e um marcador médio e ou DME, ou um, ou outro, ou os dois. De componentes visuais, tem que ter no mínimo um Approach Light System categoria 1 ou com Flash 1, quando fisicamente praticável, marcas e luzes de cabeceira de pista, marcas de zona de ponto de toque, marcas de eixo de pista, marcas e luzes de fim de pista, marcas e luzes laterais de pista e marcas de eixo de pista de táxi e luzes laterais de pista de táxi. Então veja que em relação a luzes, ele é bem tranquilo, ele só pede aqui luzes de cabeceira de pista, luzes de fim de pista, luzes laterais de pista e luzes laterais de pista de táxi. E marcações em todas elas. Podem também ter outros componentes, ou seja, que vai integrar os mínimos. Então, equipamentos meteorológicos para medir ou avaliar, conforme o caso, o vento na superfície, a visibilidade, o alcance visual, entre outras informações. Então, ter no mínimo aqui uma estação meteorológica de superfície. O indicador de status para apresentar a situação operacional dos LOC, GP, marcadores, DME e das luzes no órgão ATS local. Temos uma nota, então os requisitos ATS relativos ao status operacional dos auxílios à navegação aérea, visual e não visual, estão contidos em legislação específica do DCEA. Então existe um outro documento que vai tratar em relação a esses indicadores de status, em relação ao órgão ATS local. O órgão ATS local, quem pode ser? 2. A torre de controle, que no caso é um órgão ATS que vai controlar, ou o rádio, que é o AFIS, que é um órgão ATS que vai informar informações, logicamente, de tráfego. Então, o rádio ou AFIS, ele informa e a torre controla. Continuando, agora os requisitos mínimos do sistema ILS categoria 2. Nesse caso, os componentes eletrônicos são os previstos da categoria 1, complementando aqui a inclusão do marcador interno. Então, além do que é exigido no primeiro, na categoria 1, é exigido no mínimo
um marcador interno. E veja que no marcador interno ele não informa E ou DME. Então veja que no ILS 1 a gente tem aqui um marcador externo ou médio, ou pode ser substituído por distância DME. Aqui para o ILS 2, ele só informa que os outros dois, marcador externo e o médio, podem ser ainda substituíveis pelo DME, mas o marcador interno não. Então tem que ter lá uma antena referente ao marcador interno. Com relação aos componentes visuais, então veja que ele não informa o que está lá no outro. Ele vai substituir todos. Então, são os seguintes. Nesse caso, Approach Light System Flash 2, então uma categoria diferente de luzes de aproximação pulsantes. Então, no outro era 1, aqui no caso é 2. E agora luzes, para todo mundo. Luzes de cabeceira de pista, luzes de zona de ponto de toque, luzes de eixo de pista, luzes de fim de pista, luzes laterais de pista de táxi, luzes de eixo de pista de táxi, luzes de obstáculos e marcações de pista. Então, em relação a luzes, é muito mais exigente em relação ao ILS categoria 1. Então, provavelmente, os aeródromos que são homologados para operar categoria 2, eles vão estar muito mais iluminados do que aqueles que estão na categoria ILS 1. Outros componentes. Então, além do que é previsto lá para o ILS categoria 1, é necessária a inclusão do monitor remoto de campo. Então, o monitor remoto de campo, ele vai ser um radar específico que vai ter na torre de controle, que vai conseguir verificar informações das aeronaves em solo, devido à diminuição ou à degradação da visibilidade. Então, o ILS categoria 2 ele permite você ter uma visibilidade menor. Então, é necessário ter um monitor remoto de campo. E, nesse caso, tem que ter, no mínimo, um órgão ATS de controle, ou seja, torre de controle. O rádio não pode mais ser existente em um aeródromo de ILS categoria 2. Tá? Então, a partir do 2 até o 3, tem que ser torre de controle. O ILS categoria 1 permite ainda rádio, mas nesse caso aqui, somente torre de controle. Então aqui no caso de operação do aeródromo com RVR inferior a 350 metros, é necessária a instalação do radar de movimento na superfície. Então, novamente aqui, este radar de movimento é um complemento dessa inclusão aqui do monitor remoto de campo. Agora, ILS categoria 3. Então, os componentes eletrônicos, os previstos no 2.3.1, então 2.3.1, justamente já lá na categoria ILS 1, com a soma do marcador interno. Então, entre o categoria 3 para o 2, não muda nada. Embora ele fale aqui, diferenciando-se basicamente nas exigências quanto à precisão. Então, o que exige é o mesmo do categoria 2, só que a precisão é maior. Então, o erro vai ser menor. Componentes visuais. Então, o complemento do ILS 2, só que agora vai ter que ter o quê? Categoria 3 do ALSF 3. Então, aproximação com luzes de lampejo sequencial de número 3. E outros componentes são os previstos do ILS categoria 2 e a inclusão do radar de movimento na superfície. Continuando, vamos aqui descer. Agora nós temos aqui os requisitos operacionais. Então é necessário ter a homologação da aeronave, a qualificação do piloto e os requisitos de aeródromo. Então vamos ver o que está escrito aqui para a gente. Então, na homologação da aeronave, para a realização de um procedimento de aproximação e pouso de precisão, é necessário que a aeronave disponha de equipamentos de navegação, aproximação e comunicação, que permitam a execução do procedimento requerido para a categoria do ILS disponibilizado. Então, aqui, independente da categoria do ILS,
1, 2 ou 3, é necessário, no mínimo, a aeronave estar homologado para equipamentos de navegação, aproximação e comunicação. A aeronave deverá estar homologada de forma a possibilitar a realização das manobras requeridas para completar com segurança a aproximação e o pouso em qualquer aeródromo que esteja operando o sistema de pouso por instrumentos. Com relação às quantidades mínimas de equipamentos de navegação, aproximação e comunicação serão fixadas. Ou seja, quais são os órgãos responsáveis que vão requerer os mínimos para homologação da aeronave. Então, para a ANAC, as aeronaves civis brasileiras, o Estado-Maior da Aeronáutica para aeronaves militares brasileiras e pela Autoridade de Aviação Civil do Estado, ao qual pertencer a aeronave para aeronaves estrangeiras. Então, no caso, uma aeronave de outro país, o órgão responsável daquela aeronave é o que vai determinar a homologação desta aeronave. Qualificação do piloto. Então, existe ali um treinamento prévio. Então, os critérios e requisitos para a qualificação e habilitação dos pilotos para operação com sistema de pouso de precisão serão fixados. Então, a ANAC, para os pilotos civis que dispõem de CHT expedido pelo Brasil, o Estado-Maior da Aeronáutica para militares brasileiros e pela Autoridade de Aviação Civil do Estado expeditor do CHT para os pilotos estrangeiros. Novamente, o piloto daquele determinado país, daquela determinada bandeira, vai seguir as regras do órgão daquele país. Com relação aos requisitos de aeródromo, então, para operação com ILS, o aeródromo deverá ser dotado de um órgão ATS local. Então, o órgão de ATS local podem ser dois, assim como já foi falado lá em cima: rádio ou torre. Só que veja, nos casos específicos, ILS categoria 2 e 3, olha quem vai ser o órgão responsável e o mínimo daquele aeródromo: a torre. Então, ILS CAT 1 pode ter rádio. O rádio não é o órgão que controla, ele é um órgão que informa. E a torre de controle, pelo próprio nome, é o único órgão que vai controlar visualmente as aeronaves que estão se aproximando ou em torno do aeródromo. Então, para a categoria 2 e 3, no mínimo tem que ter uma torre de controle. A operação para aproximação em pouso de precisão exige a observância de áreas críticas, que devem ser estabelecidas com a finalidade de evitar interferências nos sinais eletrônicos transmitidos pelo localizador e pela superfície eletrônica de planeio. Ele até fala para a gente ver a nota aqui, determinando os pontos limites os quais nenhuma aeronave ou veículo poderá ultrapassar durante a realização de uma aproximação ILS, conforme descritas a seguir. Então veja, esta área crítica vai ser uma marcação específica na pista de táxi, a qual, se a aeronave ultrapassar esta área, acaba interferindo as informações da antena, do lock e do glide para a aeronave que está se aproximando. Então é necessário respeitar esta área crítica. Ou seja, se no aeródromo eu tenho a marcação a qual, se eu ultrapassar ela, eu vou estar ingressando na pista, que é o ponto ali exato onde eu tenho que parar a minha aeronave e solicitar ingresso na pista, uma autorização. Se este aeródromo tiver uma área crítica antes desta barra de parada, desta marcação de parada, eu tenho que respeitar o da área crítica. Então, sempre o da área crítica vai estar antes da área exata da posição de parada. Temos uma imagem aqui que é bem claro. Então, veja, esta marcação é referente à área crítica do ILS. Tanto que ele tem uma marcação aqui também informando que, se esta aeronave ultrapassar esta marcação, vai ter interferência com as aeronaves que estão se aproximando utilizando o procedimento ILS. Então veja que sempre essa área crítica vai estar antes da barra da marcação de parada, que aqui é obrigatória. Já adiantando, duas barras contínuas eu tenho que parar antes.
Então, a partir deste ponto aqui, caso o aeródromo esteja controlado, eu tenho que solicitar para a torre o ingresso na pista. Se tiver um órgão rádio, que não é controlado, mas sim o de informação, eu tenho que também parar aqui e informar para o órgão. O aeródromo que não tenha nenhum órgão ATS, ou seja, frequência livre, e tiver esta marcação, o piloto precisa parar neste ponto aqui, verificar se está na perna do vento, base e final, e após a passagem dessa aeronave, aí sim ele pode ingressar. Ou até mesmo ele verificou que não tem nenhum tráfego no circuito, ele vai informar na frequência livre que vai ingressar na pista e realizar a sua decolagem. Nesse caso aqui, tendo ILS, a gente viu quais são os requisitos mínimos, eu tenho que parar neste ponto aqui. Veja que nem a torre de controle, muito menos o rádio, vai informar para você exatamente parar neste ponto. Por quê? Subentende-se que o piloto já sabe das regras. Então, nesse caso, se houver esta marcação na pista, pare neste ponto aqui. E aí você informe para a torre ou para o órgão ATS, que é o rádio, que você está no ponto para a cabeceira correspondente de decolagem. E aí ele vai te autorizar ou não o ingresso. Retornando, então ele informa aqui, área crítica do lock. Então, área retangular, tendo início na cabeceira da pista, à frente da qual estão instaladas as antenas, medindo 130 metros de largura e tendo como comprimento a distância compreendida entre a cabeceira da pista e o eixo das antenas, mais 80 metros. E a área crítica do GP. Então, área retangular, que tem como largura a distância da lateral da pista até a antena, mais 135 metros. E como comprimento, 900 metros, no sentido da cabeceira da pista mais próxima a partir da antena. Aqui na nota 1, ele fala, a fim de proteger as áreas críticas e sensíveis do ILS, durante uma aproximação categoria 1, 2 ou 3, as aeronaves e veículos deverão manter posição no ponto de espera, posição 2, que é justamente este aqui. Estabelecido na distância determinada a partir do eixo da pista, conforme o previsto na tabela 1, a não ser que sejam orientados pelo órgão ATS local a proceder de outra maneira. Então aqui na tabela ele informa qual é a distância mínima que é necessário manter em relação ao comprimento da pista para cada categoria. Então, por exemplo, um ILS categoria 1 para uma pista que tem até 799 metros de comprimento, veja que ele está informando exclusive, então excluindo 800 metros, então vai até 799 metros. A aeronave tem que manter uma distância em relação a essa pista de no mínimo 60 metros. Se for entre 800 a 1.200 exclusive, ou seja, até 1.199 metros, 60. Se for 1.200 metros ou maior, 90 metros. Para ILS categoria 2, veja que a precisão vai aumentando. Então, quanto mais próximo da pista, pior será a interferência. Então, nesse caso, mantenha a aeronave mais distante. ILS categoria 3, da mesma forma, 90 metros. Em relação à nota 2, os valores constantes na tabela 1 são baseados na altura da cauda da aeronave e poderão ser modificados de acordo com as áreas críticas do ILS e a comparação entre o desnível da cabeceira e o ponto de espera da aeronave. Nota 3. Em locais onde operarem aeronaves cuja altura da cauda for igual ou superior a 24 metros, como exemplo o A380, a distância do ponto de espera em pistas de comprimento de 1.800 ou maiores será de 107,5 metros de comprimento, ou seja, de distância da aeronave que está parada em relação à pista. Então veja que interessante, o A380 é uma aeronave gigantesca. Tanto que a cauda vai estar aqui superior a 24 metros. Logo, a distância que esta aeronave precisa manter para uma pista de comprimento de 1.800 adiante, 107,5 metros. Então, quem estiver operando um A380 tem que manter esta distância mínima em relação
a uma pista com comprimento de 1.800 metros ou mais. Vamos lá na página 21 agora. Na página 21, ele mostra as restrições operacionais para cada categoria. Então vamos pegar alguns exemplos e ver se pode operar ou não. Então veja, para o ILS categoria 1, o LOC ou GP, que é o mais importante aqui, justamente as antenas. Então, situação inoperante, operação proibida. Ou seja, se eu perder o LOC, o procedimento vai ser proibido. Não posso operar o ILS sem o localizador. Por quê? O localizador é o que vai levar a gente balizar a aeronave em relação à pista. Está exatamente alinhada com a pista. E se eu perder essa informação com uma visibilidade mais baixa, qual vai ser a minha probabilidade de manter esta trajetória alinhada com a pista, sendo que eu perdi a antena mais importante? Se eu perder o glide, não vai acontecer nada. Por quê? Com a perda do glide, eu ainda consigo seguir o que está na carta, porque a carta vai estar publicada quais são as minhas altitudes em cada região, em cada distância em relação à pista, ou DME do localizador. Então eu consigo operar sem problema algum. Mas se eu perder o lock, eu perdi o mais importante. Uma outra situação, um transmissor em operação e o outro inoperante. Nenhum efeito, justamente. Se eu perder o GP, mas o lock está operante, não tem nenhum efeito. Se eu perder o lock e o GP estiver operante, eu tenho que arremeter. Temos aqui os monitores de localizador ou GP, a integridade. Então, se eles estiverem inoperante, operação proibida. Falha de um monitor em um sistema de duplo canal, reduzindo o nível de integridade. Nenhum efeito. Quando se fala sobre essa questão de duplo canal, essas informações, é justamente estar operando com pilotos automáticos redundantes ou sistemas redundantes que mantêm a integridade do sistema. Temos aqui, por exemplo, o marcador externo ou o DME inoperante. Então, eu perdi um ou o DME ficou inoperante. Então, nenhum efeito, se a posição do marcador externo puder ser identificada de outra forma. Então, veja, se esse marcador externo, que é a antena, for identificado por um NDB ou VOR, veturação radar ou waypoint publicado, ok, posso manter a minha operação. Caso contrário, eu tenho que fazer a arremetida. Porque ele informa aqui, se a posição do marcador externo for substituída por outra forma. Se eu perder o DME, da mesma maneira. Vamos ver aqui em relação a luzes, o ALS, que é bem comum lá nas cartas publicadas. Inoperante altera os mínimos, conforme IAC. Assim como a gente já viu em várias cartas já colocadas aí para vocês nos capítulos anteriores. A gente sempre vê o ALS em total funcionamento e o ALS inoperante. E aí as visibilidades diminuem, modificam, decorrente da categoria da aeronave. Aqui é a continuação das operações do ILS categoria 1. Então tem outras informações aqui. Então cabe vocês observarem, vocês operando dentro de um procedimento ILS categoria 1, o que pode ser autorizado ou não. Vamos aqui para a operação ILS CAT 2, que é um pouco mais restritivo. Então, LOC ou GP. Então, inoperante, operação proibida. Um transmissor em operação e o outro inoperante, operação proibida. Exceção, a aeronave que já tenha ingressado no segmento final do procedimento poderá completar o pouso. Então, olha que informação interessante. Então, caso você esteja interceptando sem estar neste segmento final, e o que é o segmento final? É o segmento entre o fixo de aproximação final com o fixo de aproximação perdida. Então, entre esses dois pontos, o FAF ou FAP e o MAPT, eu vou estar no segmento final. Então, se eu estiver entre esses dois fixos, exatamente no segmento final, e perder um dessas antenas, eu ainda posso completar o pouso. Porque aqui ainda a
visibilidade permite, porque neste ponto eu já vou estar quase visual com as luzes do aeródromo, da pista, e aí eu ainda consigo fazer o pouso. Tanto que ele informa aqui, antes eu tenho que arremeter ou trocar de procedimento. Tanto que fala operação proibida. Nesse caso aqui, o RVR inoperante, operação proibida. E esse aqui é o RVR do ponto de toque, ou seja, o que está exatamente na cabeceira que vai ser realizado o pouso. Então, se estiver inoperante, não pode pousar. Os outros RVRs, nenhum efeito. Monitor remoto de campo inoperante, nenhum efeito. Nesse caso aqui, o radar de movimento na superfície inoperante, nenhum efeito se o RVR que estiver em funcionamento estiver 350 metros ou acima. Se estiver abaixo, ou seja, visibilidade a qual o RVR identifique menor que 350 metros, não posso operar. E a continuação aqui do ILS categoria 2. Agora ILS categoria 3. Então, LOC ou GP. Inoperante, operação proibida. Um transmissor em operação e o outro inoperante, operação proibida. Observação: caso a aeronave já esteja em operação categoria 3, o procedimento deve ser descontinuado após a informação da inoperância pelo órgão ATS local. Então, aqui nesse caso, ele nem permite, se você tiver um segmento final, continuar. Se o órgão ATS local informar que está inoperante, um dos transmissores, vai ser necessário a descontinuidade do procedimento. O RVR ponto de toque inoperante do ponto médio e do fim da pista inoperantes, operação proibida. O monitor remoto de campo inoperante, operação proibida. O radar de movimento na superfície inoperante, operação proibida. Veja que para o ALS, operação proibida. Agora, com flash inoperante, nenhum efeito. Então, tem que ter o ALS, só que se as luzes pulsantes estiverem inoperantes, ainda poderá continuar o procedimento. Se perder o ALS, é proibido. E aqui a continuação da categoria do LS 3. Com relação aos critérios mínimos de visibilidade, o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tem um artigo muito interessante que trata sobre o sistema de pouso por instrumento. Logo abaixo, recomendo que leiam esta notícia, este artigo. Ele informa: há 3 categorias de ILS. Então, para ser classificado como categoria 1, além daqueles requisitos mínimos que vimos na ICA 100-16, aqui temos os mínimos. Então, a altura de decisão mínima, 60 metros. E visibilidade entre 800 e 550 metros. Então, caso tenha uma visibilidade do aeródromo abaixo desses mínimos, não será possível utilizar um ILS categoria 1. Veja que, para classificar na categoria 2, a DH vai para 30 metros e a visibilidade não menos que 300 metros. Então, ele fica mais restritivo. Nesse caso, se a visibilidade em um determinado aeródromo estiver 500 metros e eu esteja operando categoria 2, veja que no mínimo é 300 metros. Então, para a categoria 1, não posso mais operar, porque está abaixo de 550. Para a categoria 2, está aceitável. Categoria 3, temos subcategorias. Então, para ser classificado como alfa, tem que ter uma DH de no mínimo 30 metros e visibilidade 175 metros. Na categoria Bravo, mínima de 15 metros DH e visibilidade 175 metros. Então, igual aqui, só diminui a DH. E categoria Charlie, o teto 0 e visibilidade 0. Ou seja, está praticamente colado no chão. Visibilidade mínima
e teto nos mínimos, ou seja, nuvem está devidamente colada em solo, ou tem um nevoeiro, enfim, que realmente restrinja esta visibilidade total. E aí, nesse caso, somente operando categoria 3 Charlie. Como observamos na listagem acima, a altura e a visibilidade variam de acordo com a categoria do sistema. No caso do ILS CAT-3 Alpha, a aeronave é conduzida até uma altura de 30 metros sobre a cabeceira da pista, exigindo também uma visibilidade mínima de 175 metros. Então, como já está informando aqui, categoria 3 Alpha, 30 metros de DH e visibilidade de 175 metros, como parâmetro para o prosseguimento do pouso. Essa distância na qual o piloto de uma aeronave, que se encontra sobre o eixo da pista, pode ver os sinais da superfície da pista é chamado de RVR, Runway Visual Range. O ILS CAT-3 Alpha, em particular, é muito utilizado em aeroportos localizados sobre zonas de influências meteorológicas complexas, onde ocorrem fenômenos que restringem severamente as operações aéreas, tais como as tempestades de neve, por exemplo. Para usar esse sistema, porém, as aeronaves devem possuir tripulações habilitadas para tanto, bem como os equipamentos necessários. Naturalmente, equipar aeronaves e, sobretudo, treinar e habilitar tripulações para o uso do sistema incorpora custos. Tais custos recaem sobre as companhias aéreas, que, no entanto, têm autonomia para decidir seus respectivos níveis e padrões de excelência para a navegação aérea, consoante as normas de segurança e os regulamentos da aviação civil de seus países. Então, aqui, por mais que um determinado aeródromo tenha um ILS de categoria 3 Alpha Bravo Charlie ou até mesmo categoria 2, se a minha aeronave não tiver os requisitos mínimos para operar nesse tipo de categoria, eu não posso operar neste aeródromo, inclusive com a tripulação. A tripulação pode estar treinada, mas se a aeronave não estiver devidamente homologada para aquela operação específica, não poderá operar nesses tipos de categoria. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ainda não estabeleceu os requisitos para habilitações das companhias aéreas no que tange ao uso do ILS categoria 3. O que existe atualmente são as instruções relativas ainda ao ILS categoria 2, oriundas do extinto Departamento de Aviação Civil, o DAC. Nesse caso, a ANAC determina, dentre outros parâmetros, que as tripulações devam ter ao menos 20 aproximações em 3 ou mais aeroportos diferentes para habilitarem-se à operação do ILS CAT-2. O DCEA, porém, adiantou-se às demandas e necessidades de tráfego aéreo em nome do aumento de capacidade. Até 2013, o ILS categoria 3 Alpha deve entrar em operação em 3 aeroportos brasileiros: Guarulhos, Galeão e Curitiba. Vale ressaltar que este artigo é referente a uma data anterior. Veja que ele foi publicado em 11 de 10 de 2011. Nós estamos em 3 de 12 de 2024. Mas veja que, em relação aos requisitos mínimos de categoria ILS, vão ser os mesmos. O que vai modificar, logicamente, é que a operação no Brasil já é real em relação a Guarulhos, Galeão e Curitiba para ILS categoria 3 Alpha. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação a como é publicado isso, tem na playlist Familiarização de Cartas Aeronáuticas, ILS CAT-2 e 3 Alpha. Com isso, finalizamos este capítulo. Muito obrigado e até a próxima!